A gente fala agora de imprudência no trânsito e risco para quem enfrenta as estradas. As longas jornadas de trabalho de alguns motoristas podem causar graves acidentes. Já eram 2 da manhã quando Renato se preparava para pegar a estrada. Ele saiu de Aracaju, em Sergipe, com destino a Itumbiara, em Goiás. 2 dias, 3 dias de viagem já. E ele sabe que quando bate o sono... Aí o bicho pega, né? Sono bate, moleza. Aí onde vem os imprevistos, né? Quais são esses imprevistos, hein, Renato? Rapaz, acidente, né? Principal. Na estrada, o sono é, em muitas vezes, o motivo da falta de reflexo dos motoristas. Os mais prudentes costumam parar para descansar. O problema é que nem todo mundo faz isso. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o bombeiro Leandro Bortolini. Bortolini, obrigada pela sua presença aqui no Jornal Anhanguera. Boa tarde a todos. Bortolini, infelizmente, ainda são muitos os acidentes causados por essa questão da imprudência, né? Do motorista que acaba adormecendo, apagando no trânsito, né? Sim, é importante ressaltar que um dos principais motivos de acidentes no trânsito é o fator humano. E dentro desse contexto está acidentes vinculados ao sono. A Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina, juntamente com o CRM e a Associação Brasileira de Neurologia, divulgou um estudo em setembro desse ano que demonstra que 42% dos acidentes de trânsito estão vinculados à sonolência. E nesses acidentes, além de 18% estarem vinculados ao cansaço. Normalmente, o bombeiro, quando vai atender uma ocorrência, não tem como saber se ele foi causado ou não por essa questão, né? Normalmente a gente vê ali a situação, né? Pode-se imaginar que o motorista tenha apagado, tenha adormecido, mas na hora ele não tem como saber exatamente, né? Sim, exatamente. Na hora do atendimento, nós não temos como aferir isso. Nós trabalhamos apenas com relatos das vítimas. Eventualmente, uma vítima que está em condições, consciente, que fala, que dormiu, que não se lembra de nada, mas existem outras estatísticas por outros órgãos que demonstram que é muito presente em acidentes o sono como a principal causa. E Bortolini, normalmente o motorista é algo que ele não tem como controlar, né? Depois que ele já está ali sonolento, ele apaga de uma hora para outra, né? Sim. Em muitos casos, muitos motoristas acreditam que existem medidas paliativas, por exemplo, como ar frio, abrir o vidro do veículo, som alto. Mas essas são medidas paliativas que não resolvem o problema. Nós recomendamos que sempre que um motorista sinta sinais de cansaço ou de sono, que ele pare na próxima parada para se recompor. Porque essas medidas paliativas, elas adiantam por pouco tempo. E depois dessas medidas, o motorista pode ter microsono, que é, vulgarmente falando, as pescadas, e assim causar o acidente. Ou seja, ele acha que está funcionando, né, aquela medida, ele se sente um pouco mais alerta e aí de uma hora para outra ele acaba adormecendo. Exatamente, né? E no trânsito, qualquer 3 segundos já causa um acidente fatal. Bortolini, muita gente comenta, né, a gente não sabe se é mito ou não, que dirigir com sono seria semelhante a dirigir embriagado. Existe essa semelhança? Sim, existe. Inclusive a Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, nessa mesma pesquisa faz essa observação, que o reflexo do motorista com sono diminui de forma semelhante ao motorista alcoolizado. E aí o que acaba acontecendo são atropelamentos, sair da pista, né, que são os mais comuns? Exatamente, em rodovias, né? Esses acidentes por sono geralmente estão mais presentes em rodovias, né, onde o motorista pega o volante durante mais tempo, né, como nós vemos profissionais e famílias que fazem viagens longas. Aqui na BR-040, inclusive, que a gente sabe que tem muitos pedestres atravessando de um lado para o outro da rodovia, se você perde um pouquinho do reflexo, pode acabar no atropelamento, né? Sim, exatamente. Atropelamento, colisão, saída de pista. Então, é importante tomar medidas para não pegar o volante com sono. E Bortolini, também tem o caso de medicamentos, né? Às vezes a pessoa está tomando algum tipo de medicamento controlado, ela não se atentou à bula, isso pode causar uma sonolência de repente na Exatamente, direção? É importante que caso o condutor esteja fazendo uso de medicação, que ele se atente à bula para verificar os efeitos colaterais dessa medicação, né? Porque talvez ele nem sabe e pega o volante e pode dormir no volante. Bortolini, no caso de caminhoneiros, né, como a gente viu ali na reportagem também, que tem uma longa jornada de trabalho excessiva, muitas vezes são as maiores causas de acidentes, né, envolvendo caminhoneiros. Sim, né, que são os profissionais. Mas existe uma lei de 2015, a lei do caminhoneiro, que prevê um limite máximo de condução, né? Essa lei fala que é 4 horas, com intervalo de 30 minutos. Na impossibilidade de fazer a pausa, que seja no máximo até 5 horas e meia.
e observando um limite máximo de 12 horas trabalhadas em condução. Isso faz muita diferença? Faz e parar muita ali diferença. seria o quê? Lanchar, descansar um pouco, andar, sair daquele ambiente do Com caminhão? certeza, seja para se alimentar, para tomar uma bebida, para até mesmo dormir um pouco, para se recompor. Assim que ele se sinta em condições, ele segue viagem. Mas aí, como saber, como fazer para esse caminhoneiro seguir essa lei? Existe algum tipo de fiscalização? Não, por nós não, né? É difícil controlar isso. Porque normalmente os caminhoneiros, inclusive, querem trabalhar um pouco mais. Exatamente. Né? Utilizam aqueles chamados rebites também, que são muito perigosos, né? Quais são os efeitos dessa medicação? Nós também recomendamos não usar esses tipos de medicamentos ou drogas, ou qualquer substância que faça aumentar esse tempo de condução. Porque às vezes o motorista perde o sono, mas ele pega e fica desatento, tem outros efeitos colaterais, pode ter até alucinações e outros mais, Às vezes causando está em alerta, acidente. Mas sem o reflexo, né? Sem o reflexo. E normalmente, Bortolini, qual o horário que esses acidentes são mais comuns? É no entardecer, já chegando para a noite, ou não faz muita diferença? Período da noite. Que normalmente, se você não tem um reflexo, acaba acontecendo alguma Geralmente coisa, né? é quando alguns se arriscam dirigindo, né? A gente está falando dos motoristas, né, dos profissionais, caminhoneiros, mas também é muito presente também em famílias que fazem viagens ou até mesmo pessoas que fazem percursos grandes, né? Então, não acontece apenas com os não profissionais apenas que só estão com trabalhando. eles, né? Então, Bortolini, quais todas são essas então as principais recomendações na hora de fazer longas viagens, de pegar quem pega a estrada também todos os dias? as principais recomendações são não pegar o volante depois de uma jornada de trabalho para fazer uma viagem muito longa, se atentar às medicações, caso esteja tomando, se atentar à bula, não tomar medicações ou drogas para aumentar esse tempo de condução, seria alerta. E nada de medidas paliativas, Exatamente, né? nada de medidas paliativas. Sentiu sinais de cansaço, a medida mais correta é parar, se recompor e seguir viagem. Às vezes encostar em algum lugar adequado, 15 minutinhos de sono, às vezes já faz uma diferença. Né? Sim. Se na impossibilidade de sono, nem que seja para se alimentar, tomar alguma coisa, mas sair da monotonia do trânsito, né? Porque em viagens, geralmente a gente pega uma monotonia na estrada. Então certo, isso causa sono. Muito obrigada pelas suas informações. Thalia, se você me permite, eu queria dar um recado para a população. Sim, claro. Que em caso de acidente, que é o que a gente quer que não aconteça, não hesitem em acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Ok, dado o recado então. Obrigada. A gente que agradece.